Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças damos ao Senhor por essa riquíssima oportunidade que Ele nos concede de estarmos na casa dEle. Não há lugar melhor para se estar do que na presença do nosso Senhor. Poderíamos estar em tantos lugares, poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas eu creio que se você veio aqui, eu creio que você escolheu a melhor parte, assim como o pastor Márcio disse. Quantos poderiam estar aqui e não estão porque não querem? Quantos poderiam estar aqui e não estão por desânimo, por preguiça, ou por muitas vezes porque, não quero ir ao culto hoje, mas você veio ao melhor lugar, lugar de cura, lugar de salvação, lugar de renovo, lugar de transformação, lugar onde Deus fala conosco, lugar onde Deus nos dá novas forças para prosseguir nesta caminhada rumo ao céu. Então você veio ao lugar melhor, você veio ao lugar certo, e eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Peço aos irmãos para abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31 ao 33. Diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém. O tema da nossa mensagem hoje será vivendo para a glória de Deus. Vivendo para a glória de Deus. E ao analisarmos esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 ao 33, nós vamos ver Paulo instruindo aquela igreja sobre viver para a glória de Deus. Mas para que a gente possa compreender da melhor maneira possível tudo que Paulo queria dizer nesses 3 versículos, nós precisamos voltar um pouco na história, para compreender todo o contexto da igreja de Corinto, para que possamos melhor entender o que Paulo queria dizer sobre fazer tudo, quer coisas básicas, mas que toda a nossa vivência fosse para a glória de Deus. Então precisamos voltar a capítulos anteriores, e antes de entender como era a igreja de Corinto, precisamos entender como era a cidade de Corinto. Corinto era um ponto natural para os comerciantes que iam de Roma para o Oriente. Então Corinto é uma cidade onde havia um tráfego muito grande de pessoas, onde havia um tráfego muito grande de todo tipo de raças, de etnias. Por lá passavam judeus, egípcios, asiáticos, latinos, todo tipo de pessoas. Corinto era essa cidade, uma cidade onde tinha pessoas com todo tipo de crença, pessoas que acreditavam em deuses, pessoas que acreditavam em todo tipo de coisa. Essa era a cidade de Corinto. Corinto era uma grande cidade, capital da província romana de Acaia. Essa era a cidade de Corinto. Corinto era uma grande cidade, uma cidade celebre, uma cidade luxuosa, repleta de riquezas. Mas Corinto também era uma cidade repleta de depravações e imoralidades contra o nosso Senhor. Essa era a cidade de Corinto. Corinto tornou-se celebre devido às suas riquezas, luxos e depravações. Corinto também era uma cidade onde eles cultuavam a deusa chamada Vênus. Deusa esta, que era, segundo a mitologia romana, a deusa responsável pelo amor, pela beleza, deusa da fertilidade. Essa era a deusa Vênus. Inclusive, eles comparam ela com Afrodite, que também era a deusa da beleza e do amor. Então, Corinto era uma cidade repleta de muita idolatria, é uma cidade repleta de muita coisa que agradava ao Senhor. Então Corinto era uma cidade com uma grande quantidade de pessoas que trafegavam ali diariamente. E após Paulo ter partido de Atenas, Paulo chega então a Corintos. Paulo, estudiosos vai dizer que Paulo fica ali durante 18 meses pregando nas sinagogas. Então Paulo ficou durante 18 meses pregando para aquele povo, pregando nas sinagogas dos judeus, e pregava. Paulo trabalhava também fazendo tendas. Então Paulo ficou durante todo este tempo pregando.
juntamente com um judeu por nome Áquila e sua esposa Priscila. E nesse período da segunda viagem missionária de Paulo, então ele funda a igreja de Corinto. Então Paulo, ele funda a igreja de Corinto, sabendo que a cidade de Corinto era uma cidade um tanto quanto complicada, espiritualmente falando. Mas é como se a gente olhasse para o texto e visse lá na frente, quando Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo sabia que por mais que o contexto daquela cidade era um tanto quanto complicada, por mais que eles pudessem cultuar a deusa Vênus, ou por mais que eles pudessem cometer todo tipo de imoralidade sexual, moral, seja qual for, Paulo conhecia um Deus que poderia salvar toda aquela cidade. Paulo conhecia o Deus que poderia mudar toda aquela história de Corinto, daquela cidade de Corinto. Então Paulo funda a igreja de Corinto. Então agora nós entendemos como era a cidade de Corinto. Mas após Paulo fundar a igreja de Corinto, agora nós vamos compreender como era a igreja de Corinto. E Paulo começa a sua carta em 1 Coríntios de uma maneira espetacular, fabulosa, incrível. Ele escreve 1 Coríntios no capítulo 1 e diz que a igreja de Corinto, ele dá graças a Deus, porque a igreja de Corinto, não lhe faltava dom algum. Ele diz assim: Paulo inicia a sua carta reconhecendo que Deus havia abençoado aquela igreja com toda sorte de bênçãos espirituais, de dons espirituais, de maneira que não lhes faltava dom algum. Eu imagino a igreja, Paulo escrevendo: irmãos, graças dou ao Senhor, porque eu olho para vocês imagino o coração de Paulo, grato a Deus, porque ele olhava para aquela igreja, e era uma igreja, humanamente falando assim, completa, uma igreja onde havia todos os dons, onde um falava em línguas e havia quem interpretasse, dons de cura, dons de operação de milagres, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Era uma igreja completa nos dons, completa. Mas, todavia, assim que Paulo começa a escrever 1 Coríntios capítulo 1, logo a seguinte nós vamos ver outra realidade se emoldurando a igreja de Corinto. Paulo começa sua carta elogiando ela de maneira espetacular, falando que não lhes faltava dom algum, e como ele agradecia a Deus porque não lhes faltava dom algum. E quando de repente Paulo vem e escreve que ele ficou sabendo, enquanto ele estava em outra cidade, que no meio daquela igreja começou a haver divisões, começou a haver invejas, contendas, e que isso estava causando divisão no meio da igreja. Então Paulo começa a escrever toda essa narrativa a respeito das divisões, a respeito das contendas, a respeito das imoralidades, sobre a igreja de Corinto. Então nós vamos dividir aqui por bloco. Do capítulo de 1 ao 4 de 1 Coríntios, Paulo vai expor, falar com aquela igreja sobre o problema fundamental das divisões que estavam ocorrendo naquela igreja. Então Paulo, no capítulo 1, ele começa a dizer que haviam grupinhos onde eles falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então Paulo começa a escrever no capítulo 1 e diz assim: porventura Cristo está dividido? Porventura fui eu crucificado? Vocês estão dizendo que uns são de Pedro, uns são de Apolo. E ele então, durante todo o capítulo 1, ele vai dizer que esse pensamento era um pensamento mudando, não era um pensamento que provinha realmente do trono de Deus. Então Paulo, durante toda a narrativa do capítulo 1, ele vai dizer a respeito disso aí. E Paulo, o mais interessante é que Paulo, no capítulo 1, no versículo 27, se vocês estão com sua Bíblia aberta, vocês podem perceber que Paulo diz assim, que é como se Paulo faz assim para a igreja de Corinto: ei, eu quero que vocês tragam a memória de onde Deus tirou cada um de vocês. Porque o capítulo 1, versículo 27 vai dizer que Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Então é como se Paulo dissesse assim: ei, lá no mundo, eles diziam que você não era nada. Às vezes o mundo olhava para você e dizia assim: ele não vai dar futuro nenhum. Às vezes o mundo olhava para você e dizia assim: ei, não vai ser. Às vezes o mundo olhava para você, via você cantando e dizia: não vai ser grande cantor. Às vezes via você pregar na sua humildade e dizia: não vai ser um grande pecador, não vai ser um grande pregador. Mas Deus é aquele que vai além das nossas condições naturais, Ele vai além da visão humana, e Ele resgata o mais impuro pecador de onde é e traz para a presença grandiosa do nosso Deus. Então Paulo começa a escrever para aquela igreja de Coríntios, para que eles trouxessem, para que eles viessem a trazer a memória de onde Deus havia tirado eles.
Era um povo onde estava no pecado, mas que saiu do pecado para a maravilhosa luz de Deus. E assim somos nós. Muitas vezes aos olhos do mundo nós não seríamos nada, mas Deus olhou para nós com um olhar de graça e nos atraiu para a sua maravilhosa presença. E hoje você está aqui glorificando aquele que te deu a vida. Eu quero que você traga à memória hoje tudo quanto, de onde o Senhor te tirou e de onde você está hoje. Há um hino que diz quantas bênçãos, diz quantas são recebidas da divina mão, quantas bênçãos nós recebemos do Senhor, e graças damos ao Senhor, porque Ele nos tirou do pecado, e nos purificou, nos deu vestes novas, nos deu realmente, nos revestiu de amor e de graça. E Paulo começa a dizer para eles: ei, lembre de onde o Senhor tirou vocês, porque se vocês se lembrassem de onde o Senhor tirou vocês, vocês não estariam causando divisão, não estariam causando contenda. Então Paulo começa a narrar toda essa narrativa durante o capítulo 1. Então Paulo chega no capítulo 2 e ele começa a dizer, no capítulo 2 Paulo vai abordar sobre a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria do mundo. E Paulo ele sempre destacava em suas pregações a centralidade de Cristo crucificado. Então todo o capítulo 2 Paulo vai dizer que a verdadeira revelação vem do Espírito e não da eloquência humana e não da sabedoria humana. Então a história vai se modular. Estamos falando aqui que vivendo para a glória de Deus. Vamos pontuar aqui, vivendo para a glória de Deus. Por que eu estou voltando na história? Para que nós possamos entender o porquê Paulo diz para eles: ei, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a história vai toda se moldurar. Paulo começa no capítulo 1 elogiando a igreja, mas a igreja começou a haver divisões no meio da igreja. Então Paulo começa a trazer a lembrança daquele povo, tudo de onde o Senhor tinha tirado eles e para onde o Senhor os tinha colocado. A história vai se moldurando. No capítulo 2, Paulo chega e vai explicar sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E então Paulo chega no capítulo 3, e aqui é o ponto central, onde Paulo vai tratar a respeito das divisões que havia naquela igreja. Paulo no capítulo 3 começa a dizer a respeito das divisões, sobre as invejas que haviam na igreja. E o mais interessante é que vai dizer que, como aquela igreja estava dividida em 4 grupos, uns eram de Paulo, uns eram de Apolo, uns eram de Pedro e outros eram de Cristo. Então Paulo começa a dizer no capítulo 3, dizendo que, como assim? Uns são de Paulo, outros de Apolo, como assim? Nem o que planta, ele vem e diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de maneira que nem o que planta, nem o que rega, é coisa alguma, mas é Deus quem efetua o crescimento. Então Paulo queria tratar naquela igreja sobre a unidade, sobre a importância da unidade. Paulo queria dizer para eles: ei, não pensem que vocês sozinhos conseguem fazer algo, porque nós precisamos uns dos outros mutuamente. Um planta, o outro rega, e Deus é quem dá o crescimento. Então há coisas que é Deus quem dá o crescimento. Então Paulo queria tratar naquela igreja a respeito da unidade, o quão importante era eles estarem unidos, o quão importante é eles estarem unânimes, em uma só visão, em uma só vocação. E Paulo diz isso: irmãos, eu quero que vocês estejam unânimes, em um só pensamento, em uma só fé, em uma só força. Então aquela igreja estava dividida, e Paulo queria trazer de volta a essência daquela igreja, porque aquela igreja foi feita, realmente fundada, debaixo de uma união tremenda, de maneira que a igreja, havia todos os dons da igreja. Imagina a união dessa igreja, de maneira que não lhes faltava dom algum. Isso aqui é algo tremendo demais. A igreja era tão unida, que o Espírito Santo se manifestava de tal forma, que todos os dons, não lhes faltava dom algum. E Paulo vai narrando a história. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Ei, querido, precisamos estar mais unidos uns com os outros, precisamos estar mais firmes uns com os outros, um plantando, o outro regando, e nós realmente buscando ao Senhor para que Ele possa efetuar o crescimento. Irmãos, grandes coisas o Senhor quer fazer por nós, mas muitas vezes somos nós mesmos que estamos impedindo o Senhor de muitas vezes efetuar esse crescimento. Precisamos estar juntos, unânimes, em uma só fé, em uma só visão, em uma só vocação, vivendo para a glória de Deus, vivendo de maneira que não causamos divisão, vivendo de maneira que a nossa vida venha glorificar o Senhor, vivendo para a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus. Então Paulo chega no capítulo 4, lembra que nós dividimos por bloco aqui, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai tratar sobre as divisões que haviam na igreja. Paulo chega no capítulo 4, e
Paulo, no capítulo 4, vai abordar vários temas relacionados à liderança, à humildade e à verdadeira natureza do serviço cristão, no capítulo 4. E ao lermos todo o capítulo 4, o ponto que mais me chama a atenção é a partir do versículo 8 até o versículo 13. Não vou ler, mas se os irmãos estão com a Bíblia, vocês podem ler o que está escrito no versículo 8 até o versículo 13. E ao lermos, nós podemos perceber que a caminhada cristã, ela nem sempre é cheia de flores, há espinhos. E Paulo vai narrar tudo isso no capítulo 4, versículo 8 ao 13, dizendo que muitas vezes foi amaldiçoado, mas ele abençoou, muitas vezes apedrejado, mas realmente amando. Então nós percebemos a natureza do serviço cristão, e nós percebemos que a nossa caminhada nem sempre vai ser repleta de flores, haverá espinhos, mas deixa eu te dizer, Cristo está contigo no caminho, e isto é o que importa, isso é o que vale, é isso que nos dá força para prosseguir. Sabemos que mesmo triste, sabemos que mesmo abatido, mesmo estando fraco, é o Senhor quem tem nos sustentado dia após dia. Ei, é o Senhor quem tem te sustentado. Quando você acha que não vai dar, quando você acha que é impossível, é o Senhor quem trabalha por ti, é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem fecha a porta, é o Senhor quem promove a cura, é o Senhor que salva, liberta e leva para o céu, é o Senhor. Então a caminhada cristã nem sempre será só flores, e Paulo narra isso no capítulo 4, falando que muitas vezes apedrejado, mas amando aquele que apedrejou, muitas vezes injuriado, às vezes injustiçado por outros, mas sempre clamando a Deus pela vida daquele a qual teve acusação. E a história vai seguir. Então do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo estava tratando sobre a divisão no meio da igreja. Do capítulo 5 ao capítulo 7, do capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo vai falar com aquela igreja a respeito da pureza moral. Paulo enfatiza a necessidade de pureza moral na igreja. Paulo também vai dizer sobre a respeito da resolução interna de disputas. Ele também vai tirar dúvidas a respeito do casamento. Então Paulo, no capítulo 1 ao capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo vai convocar aquela igreja a se voltar a Deus, a se abster, a se abster de tudo aquilo que era impuro ao Senhor, e realmente voltar a ter uma vida reta diante do Senhor. Então, no capítulo 5, Paulo vai abordar um caso grave de imoralidade sexual que havia naquela igreja. Paulo, no capítulo 5, além de ele abordar esse tópico, ele vai instruir aquela igreja sobre como deveria proceder. Paulo, no capítulo 6, vai instruir os irmãos sobre algumas práticas. Paulo vai falar vai condenar, na verdade, algumas práticas que os irmãos estavam tendo de levar disputas que eles estavam tendo aos tribunais seculares. E Paulo vai instruir eles a respeito daquilo. Paulo também vai falar sobre os pecados do corpo, adverte sobre vários pecados, e instrui que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Se vocês forem ler todo o capítulo 6, vai falar que ficaram de fora os alcoólatras, os adúlteros, ou os que cometem imoralidade sexual, e vai narrar que o que? Estes não herdarão o reino dos céus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Irmão, a porta de entrada para o céu é bem mais estreita do que a gente imagina. Certa vez, eu conversando com uma pessoa em um determinado lugar, a pessoa virou para mim e disse assim: se Jesus voltar hoje, eu estou salvo, eu faço o bem, voltar hoje eu faço o bem, escutando, eu faço o bem, ajudo os outros, Jesus voltar hoje eu estou salvo. Eu escutando ela: não é, Vitor? Eu vim e falei assim: a salvação vai muito além do que você imagina. A salvação, ela vai muito além do que imagina. Para entrarmos no céu, vai muito além do que a gente imagina. Eu comecei a comentar com elas sobre alguns pontos. Eita, que hora que Assis vai. Sobre alguns pontos muito importantes. Eu fiz ela refletir. Sabe quando você vai naquela festa e que você está sentado no meio daquela roda de pessoas onde não agrada ao Senhor, dançando aquelas músicas que você sabe que você dança, fazendo aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor? Você acha que isso é agradável aos olhos do Senhor? Ela: não. Se Jesus voltar hoje, e você estiver fazendo aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor, fazendo tudo que o Senhor falou que não era para fazer, você acha que é digno de entrar no céu? Ela: não.
Então a salvação vai muito além do que você imagina. A salvação ela vai muito além do que imagina. E Paulo vai dizer que ficarão de fora os adúlteros, os que cometem mentira, os invejosos. Então, irmãos, nosso lugar é o céu. Deus não nos fez para ficar nessa terra. Deus não nos fez para ficar aqui. Há uma morada no céu esperando por mim e por você. E é essa esperança que tem nos mantido de pé dia após dia. Essa esperança de lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, apenas paz e alegria sem fim. É este lugar que me espera e te espera. Precisamos estar com a esperança do céu sempre acesa em nossos corações. E assim como Marcílio disse, precisamos estar unânimes, sempre orando uns pelos outros, ajudando aquele que está fraco para se tornar forte diante da presença do Senhor, clamando àqueles que não estão tendo força para estar na igreja, clamando pela vida deles. Irmãos, os sinais se molduram, Jesus está voltando, e precisamos estar com as nossas vestes limpas, para que possamos entrar no céu. Precisamos estar com as nossas vestes limpas. O céu te aguarda, meu irmão. O céu me aguarda e te aguarda. Não só aguarda você, como toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua parentela. Essa esperança que mantém a igreja de pé, essa esperança que nos tem nos mantido de pé. O céu me espera e te espera, meu irmão. Paulo no capítulo 7 vai instruir a igreja sobre casamento e celibato. E aqui chegamos ao ponto de onde eu quero tratar com os irmãos. Do capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo vai falar sobre problemas de idolatria, apresentar alguns ensinamentos importantes sobre o equilíbrio entre a liberdade pessoal e o amor fraternal. Capítulo 8, Paulo responde questões sobre comer alimentos sacrificados a ídolos e tudo mais. Capítulo 9, Paulo vai defender seu direito como apóstolo, mas também renuncia a esses direitos para o bem do evangelho. E aqui chegamos no capítulo 10. Então, como eu disse para os irmãos, é vivendo para a glória de Deus. Então, precisamos fazer toda uma retrospectiva do capítulo 1 em diante, para que possamos entender o que Paulo queria dizer de fato, quando ele disse: ei, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Então Paulo chega no capítulo 10, a partir do versículo 23 ao 33, e ao lermos toda essa narrativa, é como se Paulo tivesse resumido tudo quanto aconteceu versículos antes, e nós vamos dividir em 3 blocos. Versículo 31, Paulo vai exortar os coríntios que todo hábito, ação ou comportamento deveria ser para a glória de Deus. Tem uma frase de um teólogo que diz assim: a principal pergunta que devemos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isto contradiz o evangelho? A principal pergunta que devemos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isto contradiz o evangelho? Isto contradiz o evangelho? E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Paulo vai dizer para aqueles coríntios que o quê? Que mesmo as coisas básicas que eles fizessem, tudo tinha que ser para a glória de Deus. Comer, beber, são coisas básicas. Então Paulo aqui está dizendo, na essência, irmão, o seu viver diário tem que ser para a glória de Deus. Quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver executando o seu trabalho, faça para a glória de Deus. Quando você estiver na faculdade, faça para a glória de Deus. Então toda a nossa existência, toda a nossa vivência tem que ser para a glória de Deus, irmãos. Tem que ser para a glória de Deus, porque o mundo ao nosso redor nos observa, o mundo ao nosso redor vê. Agora eu quero chamar a tua atenção: como tem sido o seu hábito, o seu comportamento, o seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, onde você convive? Você tem glorificado a Deus? A principal pergunta que precisamos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isto contradiz o evangelho? Irmão, se contradiz o evangelho, está fora, está fora. Se você sabe que um hábito vai contra aquilo que o Senhor determinou, irmão, este hábito está te fazendo mal, só vai te distanciar do Senhor, só vai te distanciar do Senhor. Principal pergunta que devemos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isto contradiz o evangelho? Irmão, viva para a glória de Deus. Tudo quanto você fizer, faça para a glória de Deus. Glória aqui significa exaltar, dar exaltação a. Então é como Paulo diz aqui: irmãos, a partir de hoje, o seu andar, o seu vestir, o seu comer, o seu beber, faça tudo para a exaltação do Senhor. E é fantástico Paulo dizendo isso para os coríntios. Por quê? Porque aquela igreja estava vivendo momentos difíceis, aquela igreja estava vivendo momentos complicados, e Paulo diz assim: irmãos, façam tudo para a glória de Deus,
parem de causar contenda, parem de causar divisões, parem de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Antes vivam para a glória de Deus, antes vivam para o louvor do Senhor, antes vivam como salvos, como as pessoas que vão morar no céu. E é isso que o Senhor nos chama nessa noite. Vivam, façam tudo para a glória do Senhor. No versículo 32, Paulo vai exortar os coríntios que eles não podem ser motivo de... Isso aqui é interessante demais, isso aqui é forte demais. Se vocês forem ler o versículo 32 aí, como está escrito na Bíblia, Paulo vai exortar os coríntios que eles não podem ser o motivo das pessoas abandonarem a fé. Isso aqui é forte demais. Irmãos, nós não podemos ser motivos para as pessoas abandonarem a fé. Nós não podemos ser motivos para as pessoas abandonarem a fé, nem para judeus, gregos, nem para a igreja de Deus. Então Paulo alertava aquela igreja: irmãos, vivam para a glória de Deus, de maneira que o seu testemunho venha atrair pessoas para a presença do Senhor e não tirá-las da presença do Senhor. Irmão, o seu testemunho diz muito sobre salvação para algumas pessoas. Quantas pessoas não estão na igreja, ou muitas vezes não vão na igreja, por conta de maus testemunhos, de pessoas que falharam com ela, com pessoas que se diziam cristãos e roubaram, e mentiram, e traíram a confiança. Irmãos, nós não podemos ser motivo de pessoas abandonarem a fé. Nós não podemos ser motivos. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus significa que o quê? Que o nosso viver vai atrair pessoas para a presença do Senhor. Viver para a glória de Deus significa que a partir de hoje as pessoas vão olhar para mim e vão querer ser como eu sou. Não que nós sejamos perfeitos, mas eu digo moralmente falando. Nossa, que pessoa verdadeira, que pessoa sincera, que pessoa que se olha para o rosto assim e vê, nossa, realmente ela serve ao Senhor, ela é fiel ao Senhor. E Paulo então ele diz isso no versículo 32, irmãos, façam tudo para a glória de Deus, porque fazendo tudo para a glória de Deus, através do seu testemunho as pessoas serão salvas, as pessoas virão a Cristo, as pessoas serão transformadas, libertadas, curadas, através do seu testemunho. Então, nós vemos algumas palavras-chave aqui bem interessantes, que quando fazemos tudo para a glória de Deus, acaba gerando um propósito, e esse propósito gera testemunho de quê? De vidas salvas. E o versículo 32, Paulo destaca que muitas vezes será preciso abrir mão das indiferenças. Se vocês lerem o versículo 33, Paulo vai dizer algo muito fantástico, muito fenomenal. Então Paulo destaca que muitas vezes será preciso abrir mão das indiferenças, procurar o bem do outro, ou de muitos, para que haja salvação, sejam salvos. Então nós vivemos contextos onde o quê? Todo mundo aqui é diferente de todo mundo. Eu sou diferente da Geraldo, sou diferente de Macito, sou diferente de Bruno. Mas essas diferenças não podem fazer com que as pessoas abandonem a fé, ou muitas vezes não sejam salvas. Paulo aqui vai dizer que ele abre mão, muitas vezes, das coisas que ele queria, para que outros possam ser salvos. Olha que incrível. Paulo vai dizer que é como se ele dissesse assim: irmão, eu prefiro abrir mão disso aqui, para que você seja salvo, do que ficar contendendo contra você, e um ou outro perder a salvação. Isso aqui é forte demais, isso aqui é forte demais, Paulo dizer. Irmão, muitas vezes nós precisamos abrir mão das indiferenças. Eu penso diferente de A ou B, pensamos, mas precisamos estar agarrados juntos, porque o nosso lugar é o céu. Nós não vamos entrar no céu estando divididos, não vamos entrar no céu estando tão distantes um do outro. Vamos estar juntos, unidos, porque o céu me espera e te espera. Essa é a esperança que tem nos mantido de pé, essa é a esperança que tem nos sustentado diariamente. A aula já se vai extensa, mas o que eu quero concluir com os irmãos, resumindo o resto aqui, que todo o nosso viver, irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Quer vocês façam coisas básicas, comer, vestir, trabalhar, façam como para o Senhor. Tem um versículo que diz que tudo quanto vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor. Isso aqui significa fazer com excelência. Para o Senhor você faz de qualquer jeito? Não. Para o Senhor é o nosso melhor. O Senhor merece o nosso melhor. O Senhor merece todo o nosso esforço, todo o nosso melhor. E o Senhor requer o melhor de você. Ele requer que você faça, viva, trabalhe, estude. Certa vez eu vendo um corte de uma pregação, e o pregador dizia assim:
Estude. Mas se o Senhor não for com você, seu estudo será em vão. Trabalhe. Mas se o Senhor não for com você, seu trabalho será em vão. Faça tudo o que você fizer. Se o Senhor não for com você, será tudo em vão. Irmão, faça tudo e convide o Senhor para estar contigo. Faça tudo e apresente. Salmos vai dizer que apresente todos os seus planos e projetos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. Irmãos, apresente tudo ao Senhor. Você tem um sonho, apresente ao Senhor. Tem um projeto, apresente ao Senhor. Tem uma causa que para muitos é impossível, apresente ao Senhor. Porque aquele que faz do impossível se tornar possível, está presente hoje aqui. Irmãos, Deus tem o poder para mudar o quadro da história, seja ele qual for. Se você veio hoje aqui procurando uma cura, aquele que traz cura se faz presente hoje aqui. Se você veio hoje aqui procurando a porta aberta, aquele que tem poder para abrir a porta está presente hoje aqui. Se você veio hoje aqui buscando salvação para um ente querido, aquele que tem poder para salvar está presente hoje aqui, meu irmão. Basta buscarmos a presença do Senhor, basta vivermos uma vida para a honra e glória do Senhor, para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos ser prósperos e viver de maneira que as pessoas venham ser atraídas para a presença do Senhor através das nossas vidas. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Irmãos, nós viemos estar unidos, agarrados, unânimes, porque o céu me espera, o céu te espera. Lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá divisão, não haverá contenda, não haverá nada, não haverá paz e alegria sem fim. Irmão, saiba que a caminhada cristã nem sempre será fácil, mas Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então saiba que o Senhor está contigo. Quando você está lá pensando que muitos te esqueceram ou te abandonaram, o Senhor está contigo. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te espantes, porque o Senhor será contigo por onde quer que você andar. Amém? Então essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, que a partir de hoje nós venhamos viver para a glória de Deus. Tema da nossa pregação: vivendo para a glória de Deus. Então que nós venhamos viver de maneira que não venhamos causar divisão, contenda, inveja, porque essas coisas afastam realmente a efetividade da presença do Espírito Santo. Imagina, uma igreja superdotada dos dons, agora se encontrava de uma maneira tão complicada, e Paulo começa a instruir todo aquele povo, dizendo que vivam como pessoas salvas, pessoas eleitas, pessoas que vão morar no céu. Amém? Senhor, eu agradeço a minha riquíssima oportunidade, que você venha sair daqui sabendo assim: não, eu preciso viver para a glória de Deus. A partir de hoje, meu testemunho será de uma pessoa que realmente vive, glorifica e exalta o nome do Senhor, para que pessoas venham ser salvas através da sua vida. Amém? Agradeço a riquíssima oportunidade em nome de Jesus.